Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, amado Jesus. Rogamos a tua presença na forma de uma energia mais pura, a consolar nossos corações angustiados, nossa alma que encontra-se em conflitos, a aliviar as dores do corpo físico, a iluminar nossa consciência sobre a luz da verdade e dissipar o véu da ignorância, da ilusão e das futilidades que tanto ocupa nossos pensamentos como preocupações de acontecimentos que não irão acontecer. Rogamos, Senhor, que tuas santas bênçãos se façam nesta casa de amor, neste templo espírita, e que encarnados e desencarnados, e de onde vierem e como vierem, possam aqui encontrar e receber a tua paz. E que esta paz possa ser estendida ao lar, à família, aos familiares, de todos aqueles que aqui se encontram, iluminando assim os lares na pacificação, na harmonização. E também daqueles que não conseguiram vir, daqueles que planejaram, Senhor, vir na tua casa de amor, mas não venceram os impedimentos da matéria, as induções negativas, as forças trevosas que tanto dificultam, que possam receber a luz do teu amor e serem fortalecidos para buscar, Senhor, o teu reino de luz. Abençoai, amado Jesus, os trabalhadores desta casa santa. Somos os aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Que possamos fazer a tua vontade, espelhar a tua imagem, sendo um reflexo vivo do teu amor. Abençoai, amado Jesus, o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento seja, Senhor, também um precioso medicamento, pois nele tu possas estender as mãos e colocar as energias necessárias. E assim, este alimento possa dar-nos força, vigor físico, mas também possa dar-nos a sustentação e o fortalecimento espiritual. Iluminai todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que estes alimentos aqui chegassem, desde o simples agricultor que verteu seu suor nas madrugadas, nos dias, arando a terra, espalhando a semente, cuidando, colhendo e transportando. Ilumine-os, Senhor, abençoe-os. Amado Cristo, rogamos por este caderno de amor, por todos os nomes que aqui se encontram, que possam receber a tua santa energia neste momento, e que um anjo amigo vá de encontro a cada um, e iluminar e fortalecer suas almas, seus espíritos, a buscarem, Senhor, os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar o teu reino de amor e de verdade. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, por misericórdia, estenda tuas mãos e permita que os espíritos conhecedores da medicina da natureza possam extrair das ervas medicamentosas as essências curadoras e colocar em cada recipiente, Senhor, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. E assim, de simples águas, possa transformar no mais precioso e poderoso medicamento em águas fluidificadas, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhora, a cura, o fortalecimento, a erradicação das enfermidades, tanto físicas quanto espirituais, pois desde já transformam-se em água e medicamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Jesus,
a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença, Senhor. Os irmãos andarilhos que estão perdidos pelas ruas, aqueles que estão viciados nas ilusões das drogas, dos vícios, da agressividade, aqueles que se encontram nos lares padecendo a fragilidade da velhice, das loucuras, das debilidades, alguns esquecidos da família, outros sem a compreensão familiar. Abençoe a cada um, Senhor, nestes momentos tão sofridos e dolorosos. Abençoai, Senhor, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que possamos compreender que somos, Senhor, uma grande família, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus, e que na prática da caridade mútua, ajudando-nos mutuamente, possamos construir a fraternidade universal do amor como um planeta regenerado, onde o amor impera. Abençoai nosso país querido, esta sublime nação, Senhor, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes sérios, ilumine-os, Senhor, para que possam coordenar e dirigir essa nação sobre as dádivas do amor, da fraternidade, da honestidade. E estendei, Senhor, tuas bênçãos santas e sagradas a toda a humanidade. Aonde houver os conflitos, as guerras, os aprisionamentos, as escravizações, por misericórdia, tocai no coração dos governantes e que a paz e a fraternidade há de reinar em todo o orbe terrestre, sendo aqui a morada sublime do teu amor a Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos queridos. Que Jesus Cristo possa nos iluminar nessa tarde tão bonita, tão sublime. Que Jesus possa dar-nos as condições de entender o Evangelho de amor, de compreender este Evangelho de luz e também dar-nos a coragem para praticar o Evangelho de amor, o Evangelho de luz. Dar-nos a perseverança para não esmorecer nos momentos difíceis e nunca esquecermos que sem o Criador, a criatura está perdida nos caminhos diversos da sua vida, tanto nesse corpo físico, quanto no corpo espiritual, quando ele volta para a casa espiritual através do desencarne, aonde os elementos da matéria desagregam seu corpo físico e ele torna-se novamente, volta ao espírito que é eterno e imortal. Para que a gente tenha estas forças, tenha esta compreensão e consiga ficar conectado ao Criador, é necessário que nós tenhamos como hábitos a prece, que tenhamos a compreensão de que sem a prece não consegue ligar criatura, criador. Nós estamos vendo os anos se passarem e o distanciamento da criatura e do Criador ficar cada vez mais longe. As preocupações materiais, os apegos materiais, as facilidades eletrônicas, o vício do eletrônico. E esse vício
ele está pegando e pegou de criança a idoso. Nós vemos idosos viciados no aparelho celular, viciados na televisão, assistindo coisas e vendo coisas que distanciam da verdade, da realidade, e aprisiona o cérebro àquele condicionamento, criando então um mundo paralelo, um mundo ilusório, um mundo fantasioso, que as pessoas estão perdendo as suas humanidades. Ela esquece de que é um ser humano. Ela só sente na hora das dores ou nos momentos que criam as ilusões do medo. Aí vem as problemáticas das síndromes, principalmente, e o nosso país é um campeão, da ansiedade. E a grande parte acredita que os meios da medicina convencional vai melhorar, ou vai sarar, ou vai curar. Pode até aliviar, mas não melhora e nem cura. Porque se melhorasse, ou se curasse, não aumentariam as doses dos medicamentos. Não aumentaria as frequências nas sessões das terapias, dos psicólogos, dos psicoterapeutas e nos laboratórios onde fazem-se os exames e nas consultas. Eu não sou contra nenhum tipo de tratamento. Preste atenção nisso, eu não sou contra de nenhum tipo de tratamento. Porque eu fui curado em quase todos os tratamentos. Quando eu necessitei, eu precisei da medicina, vou precisar, com certeza. Eu precisei de uma desenção, de um galinho de arruda. Eu precisei de um atendimento num terreiro de Umbanda. Eu precisei de um aconselhamento psicológico. Eu precisei de um medicamento. Mas a única coisa que me curou, que me salvou, que me fez consciente, foi viver a prece. Dentro do meu corpo, dentro da minha alma, dentro da minha mente, dentro do meu coração, e seguir as pegadas de Jesus. E a humanidade está esquecendo, porque transfere aos outros esta responsabilidade de viver dentro de si o Cristo. O Cristo redivivo. Crê em Cristo, acreditam em Cristo e querem que Cristo faça um milagre em sua vida, sem esforços, sem modificações. E os milagres que pedem a Cristo são para aliviar as dores e melhorar as suas condições financeiras, melhorar o equilíbrio no lar, melhorar as dificuldades na família. Olha, tem vezes que eu recebo pedidos de oração para que eu reze para que uma pessoa de quase 90 anos não morra. Porque o filho de 70 anos não quer que teu pai morra, que tua mãe morra. Olha a ignorância de um pedido desse. Olha a ignorância de um pedido desse. Ah, mas se ele morrer eu não vou dar conta de sobreviver. Mas você vai ter que dar conta, porque ele vai morrer. Você também vai morrer. E vocês também. E espero que seja depois de mim. Brincadeira, pode ser antes. Isso é uma lei natural. Então, quando nós estamos falando de preces, quando nós estamos falando de criatura, criador, nós estamos perdendo essa essência. E estamos ficando aprisionados à materialidade.
E quando falamos aprisionados à materialidade, eu acho tão interessante que se você for num templo onde te cobra, onde você tem que dar donativo, contribuição, oferta, dízimo, lá tem 1000 pessoas. Lá junta 5.000 pessoas. Esses dias estava vendo, vai ter um encontro onde vai um líder religioso de uma determinada religião pentecostal, cobra 160, é o mais barato para ver ele, para escutar. R$160. Eu falei, mas esse homem deve ser de ouro, eu vou lá querer, vou pagar também para ver ele. Brincadeira, não quero. Olha a ilusão das pessoas. Pagar para escutar uma prece, pagar para escutar uma explanação do Evangelho de Jesus. Outros buscam determinados terreiros, benzedores, magnetizadores, necromantes, cartomantes, e pagam para que resolvam suas vidas. Me perdoem quem faz isso. Você está jogando seu dinheiro fora. Porque você pode até receber um determinado quanto energético, mas aquele quanto energético está vinculado ao quê? A quanto você pagou. Então isso não tem valor espiritual com Deus nem com Jesus. Porque Jesus vai receber alguma porcentagem do que você pagou? Você acredita que ele vai receber? Não vai. Deus vai receber? Não vai. Então, se Jesus não vai receber, Deus não vai receber, porque uma pessoa está cobrando para falar em nome de Jesus. Ele tem esse poder, delegaram, Jesus delegou a ele esse poder. Olha, tu pode falar em meu nome, curar em meu nome, fazer milagres em meu nome, tu recebe e eu só faço os milagres. Compreende isso? Jesus nos alertou sobre este perigo e nós estamos vendo a humanidade caindo nestas tentações. Por quê? Chama preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Só que essa preguiça espiritual está tendo um preço muito alto na dor e no sofrimento, nas problemáticas no lar e na família, no corpo e na mente, no campo emocional e no campo espiritual. As pessoas estão cada vez mais perdidas, enfermas espiritualmente falando. São as síndromes que se avolumam, são as depressões que não acabam, são a multiplicação dos medicamentos. E eu estou falando de jovens. Eu estou falando de jovens. E quando nós vamos para os idosos, que eu faço parte, porque eu sou um idoso, vira teimoso, desobediente. E passa a fazer anarquia, brigar com o lar na família, dando trabalho no processo familiar. Porque não encontram-se no equilíbrio da sua velhice. A mente está destrambelhada. Porque não encontrou a segurança entre criatura e Criador. E toda essa multidão de pessoas, seres humanos, viram presas fáceis para as pessoas de fala mansa, de promessas que não se cumprem, que não se realizam, mas que têm desculpas fantásticas, que têm explicações fantásticas, porque não se resolveram. Compreende? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26,
Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Preces pagas. Jesus disse assim, está lá em São Lucas, São Marcos e São Mateus. Todos os três apóstolos falaram, olha a importância disso aqui. Todos os três anotaram as mesmas coisas. Disse em seguida a seus discípulos, Jesus disse, na presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Estas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Cuidado com os falsos religiosos que adoram estar em evidências, que adoram ser convidados, que cobram para ser idolatrados, que arrumam bajuladores para bater palma em tudo que diz, que pagam para fazerem propagandas nos rádios, televisões, até carros de som, prometendo o milagre na sua vida e solução de todos os seus problemas. Cuidado, Jesus que está dizendo. Cuidado. Sob o pretexto de longas preces, olha o que Jesus falou, sob o pretexto de estar orando, devoram as casas das viúvas. Compreende? Destroem os lares. Porque prometem aquilo que não será cumprido. Porque não vem de Jesus Cristo. Não vem de Deus. Pois as bênçãos dos céus não têm preço. Você já imaginou se tivesse? Aqueles que são pobres seriam deserdados da criação? O pobre, então, estava lascado. Como ele ia receber as bênçãos dos céus? E se ele desse, ou se ele juntasse lá só 100 reais, e o rico desse 10 mil, o pobre ia receber assim, vai. O rico, vai com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, que São Geraldo Magela, que todos os santos anjos te acompanhem, te abençoe, proteja, hoje por todos os dias de sua vida, a hora que você levanta, a hora que você deita, porque ele pagou 10 mil, agora o pobre só ia falar assim, vai. Não ia terminar nem vai com Deus, porque ele só pagou 100 reais. Você está compreendendo? Então, me perdoe aqueles que creem ou acreditam nisso, mas é uma ignorância. Pois não conhece e ainda não conseguiu meditar sobre os valores do Criador, os valores da criação. Se você tem 2 filhos, um é pobre e outro é rico, você vai amar qual mais? O rico? Só porque ele tem valores? Ou você vai amar os 2 como filhos seus? O pobre chega na tua casa sujo, fedido a suor do trabalho diário, andando numa bicicletinha velha sem catraca, e o rico chega no carro de um milhão de reais. Aí você olha para o seu filho pobre e fala, ô cidadão, vai, a hora que você volta, ficar rico, você volta, que isso é meu filho. É assim que funciona. Os pais não vai dar o mesmo copo de água para um para o outro, não vai dar o mesmo prato de comida, o mesmo abraço, o mesmo carinho, o mesmo tratamento em seu coração. Assim é Deus. Deus não faz distinção, Ele não separa seus filhos pela quantidade de valores que Ele tem, que Ele paga, que Ele oferta, que Ele dá dízimo, que Ele dá contribuição, que Ele paga para orar por Ele. Jesus ensinou também, não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Não importa. Quem está cobrando para falar em nome de Deus, ele não está falando em nome de Cristo, nem por Cristo Jesus.
Ele está falando por si próprio. E estas preces, elas não perdurarão. Elas serão limitadas ao valor que foi pago. A intensidade da prece será pela quantidade do dinheiro que foi pago. Logo, chega-se ao esquecimento. Logo, acaba a prece. Logo, aquela energia que foi direcionada, porque algumas pessoas têm aquilo que se chama magnetismo, o magnetismo acaba. E aquele que pediu, pagando, ficará pior do que antes de pagar. Porque primeiro passo é que ele ficará descrente. O segundo passo é que sua fé diminui a sua autoestima. E ele não tem nem forças morais para orar dentro do seu coração. Até uma voz fica gritando no seu campo mental que ele não consegue nem começar e terminar um Pai Nosso. Ele não consegue nem ler um livro, nem uma prece, nem o Evangelho de Jesus Cristo. Que muitas vezes ele não consegue nem fazer o culto do Evangelho no lar. Compreende isso? Falando em culto do Evangelho no lar, todos aqui fazem culto do Evangelho no lar? Você chama Jesus Cristo para dentro da tua casa? Isso é muito bom. Eu posso só ver, porque às vezes ninguém está só. Não, eu digo assim. Ninguém está só. A hora que, quando colocar 2 ou mais pessoas unidas em nome de Cristo para orar, lá ele estará. Quando eu oro, aonde eu estiver, sozinho ou na multidão, quem estará ao meu lado? Meu anjo guardião. Aquele que, quando eu ainda estava no mundo dos espíritos, falou assim para mim: vai, Geraldo, estarei sempre ao seu lado, basta uma prece. Eu estarei junto a ti. Então Jesus Cristo nos disse que onde estivermos e colocarmos-nos em oração, lá ele estará, ninguém está sozinho. E quando nós vamos disciplinando o culto do Evangelho, disciplinando a prece, nós vamos amealhando amigos espirituais, espíritos que vêm comungar conosco no campo mental, da oração e da prece. Consequentemente, esses espíritos trazem as bênçãos dos céus. Assim como também aquelas pessoas que xingam, aquelas pessoas que alimentam pensamentos negativos, aquelas pessoas que alimentam vinganças, aquelas pessoas que alimentam interesses materiais. Ela vai conquistando também simpatizantes e amigos de igual teor no seu campo mental, que vai avolumar-se aquilo que ele tem como intenção. Muitas vezes, nós entramos num emaranhado de situações na vida terrena e nós precisamos de outras pessoas para ajudar-nos a rezar, a orar. Eu olho os líderes religiosos e vejo. Há pouco tempo o padre Marcelo entrou em depressão profunda. Ficou 7 meses com depressão profunda. Emagreceu mais de 30 quilos. Quantas pessoas não devem ter orado? Eu também orei por ele. Padre Fábio de Mello estava perdido e agora ainda continua perdido. Me perdoe. Materializando sua fé. Tenho orado por ele. Porque eu também sou um coordenador espiritual e eu penso, meu Deus, para falir, é isso aqui, é uma faísca. É igualzinho cai uma faísca de fogo
no meio do mato seco. Pega fogo em minutos, uma grande extensão de terra. E eu fico pensando, meu Deus, orei pelo Papa Francisco, oro para o Papa Leão, porque eu sei o peso que é de carregar sobre os ombros a responsabilidade de Jesus Cristo. E eu vejo muitas pessoas que eu encontro no dia a dia, que estão passando dificuldades, mas não têm coragem de orar. E eu vejo tantas outras que buscam um tratamento espiritual e que raro, alguns nem terminam o tratamento espiritual. Por quê? Porque não tem a coragem moral da fé de acreditar no invisível que vai resolver a sua vida. Quer que resolva-se problemas de 30 anos em uma conversa fraterna, em um passe, aí precisa pagar. E não vai resolver. Então, quando nós falamos de prece, nós temos que entender que Cristo, Deus, nosso anjo guardião, ele vê a sinceridade no nosso coração e o esforço de transformação que nós fazemos. Muitas vezes, a pessoa quer sair de um vício, ele não consegue a primeira vez. Ele vai, busca auxílio, pede oração, começa um tratamento, mas não consegue, em determinado momento, ele dá um deslize, escorrega e retorna ao vício. Isso pode acontecer porque as forças perversas e negativas estão muito próximos ao nós encarnados e nós somos frágeis no campo da matéria, no campo do vício, da perversidade, da maldade. Somos muito frágeis no campo da alma, do espírito, da fé. E geralmente, preste atenção nisso, nós temos companhias espirituais que induz-nos aquilo que nós temos de fragilidade. E essas companhias espirituais também transformam-se em companhias materiais. São os amigos do vício, amigos, né? Amigos do vício são aqueles que induzem a afastar-se da fé, da religião. E principalmente se você buscou o auxílio numa casa espírita. Todas, como eu disse no primeiro momento desse nosso encontro, todos os lugares têm Jesus Cristo. O primeiro conselho que eu recebi de transformação espiritual foi dentro de uma cafua, em um terreiro de quimbanda pesado, conversando com o espírito debruçado em um tridente. Eu não conhecia kardecismo. Eu não conhecia o espiritismo cristão. Nunca nem tinha ouvido falar. Ignorante da Silva. E aquele espírito me disse, numa voz gutural, que se eu fosse por aquele caminho, eu cairia. E eu imaginei, se ele está debruçado no tridente, eu imagino de onde ele veio. E vai falar para onde eu vou cair, eu imagino para onde eu vou. E eu disse, o que eu tenho que fazer? E ele disse, aquele lá de cima é que sabe, eu levo para outro caminho. Entendeu aí o recado? E eu falei, então eu tenho que buscar aquele lá de cima, né? Compreendeu? Isso foi há quase 35 anos atrás. E aí você passa por tantos problemas, dificuldades, que você pensa que vai morrer, que vai ficar louco, que vai entrar em crises profundas. E sempre começa a entrar. Mas a prece desinteressada, a prece por aqueles que gostam, que te amam, a prece que você passa a vivê-la em sua alma, vai te libertando lentamente. É lento. Afastar das pessoas, do seu convívio diário. Compreende? As pessoas do vício, porque se você continuar junto das pessoas
aonde levou-te a decadência, logo, logo você estará novamente em decadência. Logo, logo você retorna. Logo, logo você cai. Um exemplo extraordinário, tinha um jovem rapaz, jovem senhor, tinha na casa dos seus 30 e poucos anos, rapaz de 1,90 m, forte, bom profissional, e ele entrou no vício do álcool. E eu ajudei ele. Ele fez tratamento nesta casa, ele foi internado em clínica de recuperação. Eu ajudei em nome de Cristo. Quando eu falo, é Cristo que ajuda, eu só participei, viu, gente? Não tem nenhuma vaidade sobre isso. E ele melhorou, arrumou um emprego, arrumou um emprego numa chácara como caseiro, e foi para lá, passou um ano nessa chácara trabalhando. Como ele ganhava tudo na chácara, não pagava água, energia, aluguel, e até as cestas básicas que ele ganhava, o patrão dele, uma senhora, gostou muito dele, porque ele é muito bom de serviço. Então dava tudo para ele. Ele voltou com dinheiro, bastante dinheiro, um ano depois, ganhando mais de um salário mínimo. E ele voltou. E nós nos encontramos, eu abracei ele, fiquei feliz demais. Falei, ô Max, que felicidade te ver assim, saudável, bonito, bem vestido. E aí ele ficou, eu falei, olha, não fique por aqui. Vai embora para onde você estava. Aqui você vai falir. Ele, vou passar aqui só uma semana. Ah, meu Deus, que coisa ruim. Logo, ele enturmou com os mesmos amigos que falava para ele, beber não faz mal não, senhor. Eu conheci um homem ali que com 90 anos ainda bebia, não morreu. Conheci outro com 45 que morreu. Então, bebida não mata. Poucos dias depois, ele já estava novamente bebendo. Depois, se enturmou, foi para o sem terra, bebeu até entrar em coma alcoólico. Caiu no meio do mato, ficou 3 dias em coma alcoólico, deitado. Quando acharam ele, estava com a boca cheia de bichos. A cara dele ficou desse tamanho, a boca dele cheia de bichos. Tiraram um bicho da boca dele. E ele ficou internado. Voltou novamente, falei, agora você vai fazer um tratamento. E dei serviço para ele reformar meu curral ali em cima. Na época eu tinha uma zaquinha. E ele não dava conta de pegar uma telha. Mas pagava diária para ele. Dava leite, suplemento para ele poder beber, porque ele não conseguia comer. Estava com as feridas dos bichos na boca. Há muito tempo. E depois ele melhorou. Melhorou, parou de beber de novo. Passados uns 3 meses. Eu estava na porta do meu escritório e ele estava lá conversando comigo. Eu falei, Marcos, vai embora, filho. Vai embora daqui. Vai lá para a chácara onde você estava, filho. Vai, não fica aqui não, você vai cair. E quando eu falava isso, chegou uma companheira. E gritou o nome dele. E chamou ele. E eu falei, não vai, Marcos, não vá. Se você for, você vai cair, você vai se perder. E aí eu falei, vai embora para tua casa. E ele, vai embora para tua casa, rapaz, não escuta esse chamamento, vai embora para tua casa. E ele foi, virou as costas e foi. E essa pessoa foi, gritou, chamou ele no outro quarteirão e eu lá olhando. Primeiro essa pessoa foi lá em mim e me xingou tudo. E foi lá, atrás dele, gritando, e ele parou e eles conversaram. E eu continuei meu trabalho, continuei a trabalhar até mais à noite. No outro dia, de manhã, ele aparece lá no meu escritório, na porta do meu escritório, todo sujo. E eu falei, o que foi? Ele falou, fiquei com aquela pessoa, nós ficamos na beira do córrego, estava alcoolizado. 3 meses depois ele morreu. Caiu, bateu a cabeça de tanto beber e morreu. Então, quando eu conto uma história dessa, eu gosto de contar coisas vivas que eu vivi, que eu presenciei. E as consequências quando a gente transfere para os outros as responsabilidades e não escuta a palavra de Deus, não persevera no caminho do bem, não afasta das coisas ruins.
Então não adianta você pagar, não adianta você buscar auxílio espiritual, não adianta você pagar prece, pagar para fazer magia, desmanchar magia, para tomar banho de descarrego, para isso, para aquilo outro. Fazer um tratamento espiritual se você não modificar a sua vida. Se você não compreender que você é uma criatura e precisa de ligar com o Criador e transformar a sua vida e aprender a ter o hábito de orar e de rezar, não preces longas, não preces aquelas preces fanáticas, não, mas é a prece da conversa com Deus. Fala, Deus, eu estou prestes a cair, eu estou sentindo mal me envolver, eu sou falho na bebida alcoólica, eu sou falho na mentira, eu sou falho nas drogas, eu sou falho nisso, naquilo outro. Deus, perdoa-me, me ajuda, anjo guardião, por misericórdia, me ajuda. E vai caçar alguma coisa para fazer. Você sabe o que te liberta? Que você é a maior prece de todas as preces do planeta e do universo. Sabe qual é a prece? Fazer o bem ao próximo, a caridade. Não tem espírito maligno algum, não tem obsessor algum, não tem trevas alguma que consegue te envolver quando você faz um ato de caridade, de amor e de bondade a outra pessoa. Esse é o único caminho. Creia nisso. Foi isso que Jesus deixou para nós. Ele disse para que a gente não pagasse, não pedisse prece para aqueles que nos cobram. Ele disse para que a gente pudesse buscar o Criador em nós e transformar a nossa vida. Eu sei que não é fácil quando a gente está no olho do furacão. Então, se você tem a necessidade do psicólogo, faça, mas não vai resolver seu problema. Se você tem necessidade do psiquiatra, faça, mas não vai resolver seu problema. Se você ainda acredita que precisa de uma dose, seja de cerveja, uma latinha de cerveja, seja uma dose de uma bebida, de álcool, não vai resolver. Não pense que você precisa. São obsessores bebendo através de você. Se você tem o hábito do cigarro, compreenda, esse cigarro vai te dar dores terríveis. Não vou dizer que vai te matar, não, porque de qualquer jeito você vai morrer. Mas você vai morrer com muita problemática. Você sabe qual a maior problemática? É aquela que te falta o ar, que nós temos em abundância. Não consegue respirar. Olha que beleza. E nós estamos vendo pessoas hoje que não estão conseguindo respirar, estão tendo problemas respiratórios. Não é por causa que fuma, não. É por causa de quê? Da ansiedade. Que estão perdendo até a capacidade de respirar. Coisa que nós não precisamos nem pensar. Que o nosso sistema nervoso autônomo faz sem necessidade. Você não pede para piscar, pede. Você fala, tem que piscar, pisquei. Tem que piscar de novo, pisquei. Não. Seu sistema nervoso autônomo toma conta de tudo. É a inteligência humana, não é a inteligência artificial, né? Deus nos concedeu isso, então a respiração é a mesma coisa. Mas nós estamos tão materializados, que nós estamos desaprendendo a respirar. Aí dá as crises de ansiedade e crises respiratórias. Porque nós respiramos só do diafragma para cima, respiramos só daqui para cima. Não se respira estufando a barriguinha, soltando a barriguinha, estufando a barriguinha, né? Essa é a respiração profunda. A respiração lenta, tranquila, calma, serena. Nós sentimos o coração bater. Parece que o nosso coração está batendo a 120. Nós colocamos aferindo. O coração está batendo a 60, 65, 70. Fala, mas eu estou sentindo ele bater a 120. Não, é sua alma que está batendo. Compreende? Então são processos que nós estamos perdendo porque estamos distanciando da prece sincera. A prece que eu mais gosto é o Pai Nosso. Eu o declamo dezenas de vezes por dia. Não é necessário, mas eu declamo. Porque ao invés de deixar minhas palavras ou meus pensamentos caminhar para outro curso, eu rezo, Pai Nosso que estais nos céus. Às vezes estou trabalhando e eu vou ocupando minha mente com o Pai Nosso e presto atenção em cada palavra. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Olha que lindo, olha que poder.
Venha a nós o vosso reino. Se ele está em todo lugar, está em todos os céus, então ele está perto de mim. Então venha a mim o teu reino. Entendeu aí? Que lindo. Então quando você presta atenção naquilo que você está orando, falando, você vive aquele contexto. Agora, quando alguém reza por você, só se for por amor. Por amor, aí vai chegar a você. Se tiver algum interesse, vai chegar uma energia em você. E vai criar uma dependência. E você vai se sentindo perdido. Aqueles que não fazem o culto do Evangelho no lar, faça. Inicie. Você tem vergonha? Não sabe? Chame nós. Eu vou lá fazer. Nós vamos lá na sua casa e vamos abrir o culto do Evangelho no lar. É simples. No início não é fácil, porque você vai esquecer, vai ter dificuldades, tá? Por quê? Porque aqueles que estão te envolvendo, que colocam você como escravo, não quer que você solta as algemas, quer continuar te aprisionando. Se você tem vergonha de receber uma visita espírita em casa, pede para nós. Nós vamos fazer um culto daqui para o seu lar. Compreende? Muitas pessoas ainda não têm a coragem da fé de chamar uma equipe de espíritas para adentrar dentro do teu lar, porque o marido talvez é evangélico, a filha, ou o marido talvez não é nada, né? Não tem religião nenhuma, mas não aceita. Uma vez nós fomos fazer um culto no lar, o homem chegou e a mulher dele não avisou, que ia, e ele chegou bem na hora do culto. Ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? Eu olhei para ele e falei: nós estamos rezando. Olha quem te chamou. Eu falei: imagina que foi sua mulher. Aí ele entrou, foi. A mulher deve ter dado uma olhada brava para ele. E ele entrou e foi para lá tomar banho. Então acontece isso. Às vezes tem filhos que são evangélicos. Eu não aceito que faz culto espírita da minha casa. Não, gente, é culto cristão. Se você falar: olha lá, é um culto cristão. Eu não levo nem o Evangelho segundo o Espiritismo, eu levo a Bíblia Sagrada e pergunto: qual é a passagem que mais você gosta? Tal. Então acha ela aí, porque eu sou ruim de achar na Bíblia. Está entendendo? E vamos orar em nome de Cristo. Agora, não fique sem orar, não fique sem transformar, sem fazer essa transformação. Sabe por quê? Porque as coisas estão se apertando. As problemáticas estão se avolumando. Ensina teus filhos a orar. Pegue na mão de seus filhos, ore com ele antes de deitar. Ao levantar, ou durante algum problema: meu filho, vem cá. Seu filho está difícil, está problemático, está teimoso. Mas, meu filho, vem cá. Senta aqui. Eu não ia tentar, não. Senta aqui. Senta aqui. Pega na minha mão. Vamos orar o Pai Nosso? E pede para a tua criança rezar o Pai Nosso. E aí, que lindo, ó. Que lindo, Érica. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe, princesa. Compreende a importância do Pai Nosso? Esses dias ela estava gritando, hoje está rezando o Pai Nosso. Você está entendendo a força que é? Você está entendendo o poder que é? Esses dias eu estava tendo crises alucinatórias. Começou o tratamento a semana passada. É esse valor que eu estou oferecendo a cada um de vocês. Esse valor espiritual que não precisa pagar, não precisa implorar, não precisa trocar, não precisa nem ser espírita, mas é necessário ser cristão, confiar em Cristo e fazer a personificação de Cristo em tua alma. Não vem com essa de sangue de Jesus tem poder. Ah, isso está acontecendo é porque Deus quer. Não. Não é. O amor de Jesus tem poder. Se você quer o sangue de Cristo, você quer ver o Cristo sangrando na cruz? Eu não quero ver esse Cristo. Eu quero ver o Cristo redivivo. Eu quero ver o Cristo ressuscitado. Eu quero ver o Cristo iluminado. É esse que eu busco todos os dias, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos ataques das trevas, na presença dos anjos. Compreende? É esse que nós estamos te ofertando, te apresentando.
Aprenda a orar, não no processo dos petitórios infindáveis. Aprenda a humilhar-se diante de Deus. Você sabe o que é humilhar? É a mesma coisa que você fala para o seu psicólogo. É a mesma coisa. Você fala da sua problemática íntima para o psicólogo, não é? Então fala para Cristo. Olha, Cristo, olha, estou com um problema sério. Eu não estou aguentando a mim mesmo. Eu estou caindo num sentido negativo, que eu sei que lá na frente vai me ocasionar muito problema. Eu peço-te ajuda. E rezo o Pai Nosso. Ela vai chegar. Porque não tem nenhuma oração, não tem nenhuma prece que não é atendida por Deus. Não tem. Todas são atendidas. Não da forma que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas são atendidas. Compreende isso? Amém? Amém. Não fica sem resposta. Não fica, creia. E eu falo uma coisa, não tem problema, não tem vício, não tem dificuldades que você passa ou estiver passando e a prece não soluciona. Que você não encontre força na prece. Pode acreditar. Creia. Mas acima de tudo, disciplina. Não adianta você ir na igreja e depois ir a mamon. Entendeu aí? Não adianta. Aí você não crê. Não adianta você bajular Jesus e dar um tapa no capeta. Não adianta. É o amor. É a disciplina. É uma filosofia. A personalidade de Cristo. Vamos fechar nossos olhos? Agradecer a Deus por essa tarde iluminada. Por esta força de amor e bondade que derrama sobre nós nesse instante. E no altar sagrado do coração de Jesus, possamos depositar o nosso maior problema. Pense nesse instante. A maior dificuldade e problemática que tu está passando. E entregue. Entregue no altar do amor de Jesus Cristo. Olhe para Jesus e diga: Jesus, Mestre amado, entrego a ti este problema que está fazendo-me sofrer, que está fazendo-me adoecer. Entrego a ti, Senhor, e eu creio que este problema não mais me pertence. Faça, Senhor, a tua vontade e não a minha, mas conceda-me a resignação e a coragem para aceitar as adversidades e aguardar o tempo natural da solução. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, e proteja-nos hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um, encarnados e desencarnados. Rogo a Jesus Cristo que te acompanhe de retorno ao teu lado e que tenha uma semana iluminada e um mês repleto de paz, de prosperidade espiritual e de esperança no teu coração. Amanhã começamos mais um mês. Não se ligue nas problemáticas das trevas que querem invadir nosso país, envolvendo nossos governantes. Mas se ligue a Jesus e ore por nosso país. Ore pelos nossos governantes. Ore por você, por tua família. Se sobrar um segundo no momento da sua prece, eu recebo também uma invocação do teu coração a Deus, a me fortalecer como um coordenador e dirigente espiritual.
Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Não temos a intenção de confrontar religiões nem opiniões. Estamos aqui em nome de Cristo e por Cristo. Só a Ele eu entrego a minha devoção e a minha obediência. E, lembrando, daqui a 20 e poucos dias, teremos a fogueira do seu Geraldo. Aí, dia que é? Dia 28 de junho. Amém? Amém. Fica com Deus. Que Deus nos ampare a todos.